Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 16 de julho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Portos russos fechados após ataques. Ucrânia paralisa a logística da Crimeia. Nesse vídeo você vai acompanhar o colapso do transporte marítimo, comercial e militar da Rússia, com o fechamento oficial de seus portos no Mar de Azov. A inteligência militar ucraniana desferiu golpes brutais contra 106 embarcações russas, destruindo a economia de exportação do Kremlin. Veja também os detalhes da primeira fase da operação, que estrangulou as rodovias russas e cortou o tráfego de carga em 71%. Inscreva-se agora no canal para apoiar o jornalismo de guerra, feito com verdade e precisão técnica. Conto com você, inscreva-se, aqui você vê a verdade. Peço a todos que deixem o like, compartilhem este vídeo guerreiro para mostrar ao mundo a superioridade tática das forças de Kiev. Comente abaixo o que você acha do isolamento total imposto pelos drones ucranianos contra as bases da Rússia. O fechamento dos portos russos e o colapso marítimo. A Rússia foi forçada a suspender o trânsito de navios pelo Mar de Azov, fechando um de seus corredores mais importantes. Os portos russos se renderam oficialmente diante da devastadora campanha marítima na Crimeia. As autoridades da Rússia pararam de aceitar novos pedidos de passagem pelo Estreito de Kerch. Mas também já deveriam ter feito isso antes, né? Vocês vejam que eu fiz um vídeo, acho que há 2 dias atrás, de que mais de 100 navios foram incendiados ou afundaram, foram seriamente danificados no Mar de Azov e alguns no Mar Negro também. Então a Rússia não pode usar mais o Mar de Azov como ela usava e como ela gostaria de usar. Ela não pode. A navegação pelo canal que liga o rio Don ao Mar de Azov também foi totalmente suspensa pelos russos. Eles mesmos agora suspenderam oficialmente, né? Porque não dá para passar lá, está pior que o Estreito de Hormuz, né? Só que lá não é só a navegação russa que estava funcionando em Azov, né? Outros países também compartilham o Hormuz e agora foi um fechamento, um atrás do outro, abre e fecha de novo. E então, os russos tomaram essa medida que não tem mais navegação no Mar de Azov. Isso aconteceu ontem. Esta medida extrema foi o estupim imediato após a Ucrânia destruir e danificar 106 embarcações russas. A maioria dos alvos atingidos pelos drones da Ucrânia em apenas 8 dias era composto por navios petroleiros. Os portos de toda a região interromperam as operações de carregamento porque nenhum navio pode entrar ou sair ali pelo Estreito de Kerch. Caminhões carregados com mercadorias de exportação formam filas quilométricas do lado de fora dos terminais da Rússia. A infraestrutura de armazenamento da Rússia está sendo atacada diretamente por drones da Ucrânia. As medidas de segurança adotadas pela Rússia acabam contribuindo para a paralisia de sua própria exportação. O sistema do Mar Negro é responsável por 30% dos embarques de petróleo da Rússia e 90% das exportações de grãos da Rússia. A campanha da Ucrânia privou o governo de Moscou de uma valiosa receita estimada entre 50 a 60 bilhões de dólares ano. O afundamento de navios foi apenas a segunda fase de uma operação integrada muito mais ampla da Ucrânia. A Ucrânia voltou sua atenção para os portos após a frota sobrevivente da Rússia buscar abrigo. Drones ucranianos de longo alcance começaram a atacar a infraestrutura de apoio dentro dos portos da Rússia. Imagens confirmaram ataques precisos contra as instalações logísticas em Azov e Taganrog. Permitir a concentração de navios dentro dos portos transforma as embarcações em alvos fixos para a Ucrânia. O fechamento dos portos não protege os guindastes e tanques de armazenamento, que continuam vulneráveis. A infraestrutura portuária danificada continuará, limitando as exportações russas por um longo período.
A estrangulação da logística terrestre na Crimeia. A campanha no mar sucede uma primeira fase igualmente devastadora dirigida contra a logística terrestre da Crimeia. As forças da Ucrânia atacaram sistematicamente as pontes que ligavam a Crimeia aos territórios controlados pela Rússia. Os ataques da Ucrânia eram repetidos assim que os russos tentavam estabelecer passagens improvisadas. Isso eu estou sempre relatando para vocês. A ponte de Kerch restou como a única ligação principal da Rússia com a península da Crimeia. Drones da Ucrânia devastaram o tráfego ao longo da rodovia estratégica entre Mariupol e a Crimeia. A rota foi transformada em um depósito de caminhões militares e comboios de combustível destruídos. Relatórios recentes mostram que o tráfego de carga russo caiu 71% na região fronteiriça, ali, ou seja, naquela região que é uma região fronteiriça. O fluxo diminuiu de quase 4 mil veículos por dia para apenas cerca de 1.100 veículos que passam lá diariamente. Ataques da Ucrânia contra a infraestrutura de energia, de combustível, pioraram a escassez na Rússia. Apagões que duram mais de 24 horas consecutivas tornaram-se comuns em toda a província da Crimeia. O colapso do turismo em toda a península prejudicou gravemente a economia local, que depende dos visitantes. A Ucrânia estendeu o isolamento da terra para o mar, demonstrando a superioridade tática de suas forças. O controle da Rússia sobre a Crimeia tornou-se apenas simbólico, cada dia que a guerra avança. Conclusão, a coordenação estratégica da Ucrânia entre ataques terrestres e navais, ali na região da península, impõe por completo a máquina de guerra da Rússia. O fechamento, destruição de superioridade de operações foi, sem dúvida, uma grande vitória da Ucrânia dentro do teatro de operações. Ao cortar bilhões de dólares em exportação, a Ucrânia estrangula a economia russa e avança de forma implacável rumo à vitória. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.